Capítulo 2935 Interesses conflitantes. Parte 1. Ouvir a Kala chamando-a de objeto amaldiçoado machucou Davin. Os cavaleiros não eram criações loucas de um mago tolo. Eles não estavam empenhados em dominar o mundo ou em qualquer objetivo egoísta. Os cavaleiros eram a obra de Baba Yaga, o núcleo branco mais forte e sábio de Mogar. Eles eram seus filhos escolhidos, incumbidos da missão sagrada de ajudá-la a aperfeiçoar seu trabalho e libertar a raça morta-viva de suas falhas. Mas não posso negar que, para nossas vítimas, nosso comportamento dificilmente é diferente daquele de um objeto amaldiçoado. E Night é ainda pior, Davin pensou, mordendo a língua para se impedir de falar e se preparando para o impacto. Pelo contrário, você tem meus agradecimentos. A Kala lhe deu um aceno educado de cabeça onde antes ele teria segurado sua mão. É graças a você que eu percebi o que é um verdadeiro gênio e me livrei do meu orgulho cego. Se não fosse pelo nosso vínculo, eu nunca teria aprendido o que significa cuidar de alguém que não eu mesmo e ser cuidado em troca. Quero acreditar que nosso vínculo me tornou um homem melhor e que quebrá-lo me permitiu entender o quanto eu estava carente, mas ainda tenho um longo caminho a percorrer. Preciso de redenção, mas não pelo bem do reino ou dos Rezars que matamos, apenas por mim mesmo. Não posso mudar o passado e dizer que sinto muito não significa nada. É por isso que vou me redimir por meio de ações, ajudando aqueles que machuquem em minha busca tola por glória. Eu não busco agradecimentos ou reconhecimento. As pessoas podem nunca me perdoar e elas têm todo o direito de fazer isso. Eu vou fazer isso porque é a única maneira de me perdoar. Davin inclinou a cabeça para o lado, lembrando-se dos rumores sobre um mestre da luz sem nome que apareceu durante a Guerra dos Grifos e até participou da batalha pelo Grifo Branco. Mesmo após o fim do conflito, relatos das façanhas do misterioso mestre da luz nunca pararam de chegar. Ele apareceu onde havia uma crise que as forças locais do reino não conseguiam lidar, resolveu o problema e foi embora sem dizer uma palavra. Você é o suposto espírito de Manoar. Entre a maestria da luz de Akala e sua habilidade como curandeiro, as pessoas pensavam que ele era o fantasma do falecido deus da cura. Sim. Akala assentiu. Não gosto muito do nome, mas é melhor que a outra alternativa. Ele colocou o cartaz de procurado na mesa, batendo na enorme recompensa e nas palavras de ódio que as pessoas usaram para comentar seus crimes. Então, qual é a sua resposta? Davin perguntou, sentindo-se mais nervosa a cada segundo. Ela mal conseguia reconhecer a Kala e não por causa de seu novo visual. A autopiedade havia sido substituída pela tristeza e sua indecisão anterior por força e determinação. Você já tem minha resposta. Ele respondeu com um olhar perplexo em seu rosto desgrenhado. Se eu não quisesse me relacionar com você novamente, eu não estaria aqui. Ou então eu teria relatado sua posição às autoridades para acertar nossas contas sem precisar sujar minhas mãos. Sou eu quem está esperando sua resposta. Compartilhei minhas resoluções com você para que saiba quem me tornei e quais são meus objetivos. Se você me aceitar de volta, não serei mais sua ferramenta irracional ou seu marido dominado. Eu vou ajudar você a cumprir sua missão, mas espero que você faça o mesmo por mim. Caso contrário, é melhor nos separarmos. Davin arregalou os olhos em choque, percebendo quão tola ela tinha sido. Ela tinha deixado suas preocupações a cegarem a ponto de não conseguir enxergar além do fim do nariz. Eu esperava essa reação. A Kala esperou em silêncio. Davin está acostumada a ter seus desejos e necessidades em primeiro lugar. Além disso, se dividirmos nosso tempo igualmente entre nossos respectivos interesses, meu trabalho se tornará mais fácil, enquanto o dela se tornará mais difícil. A pesquisa mágica leva inúmeras horas e raramente pode se dar ao luxo de distrações, ou assim ele pensou até que os lábios de Davin se curvaram em um sorriso e ela se inclinou para diminuir a distância entre eles, pegando a mão dele na dela. Pela Mãe Vermelha, devo ter agido ainda pior do que pensei. Se você tem uma opinião tão baixa de mim. Sua voz soou triste e arrependida. Todo esse tempo eu queria que você fosse meu parceiro. Meu igual.
Foi você quem se viu abaixo de mim e agiu como se eu fosse seu dono. Eu queria que você encontrasse seu próprio propósito e objetivos. Claro que estou disposto a apoiá-lo com todas as minhas forças. Você já tinha minha resposta no momento em que entrei em contato com você. Akala deu um profundo suspiro de alívio. Ele estava pensando no que dizer em seguida quando Davin se moveu para trás em sua cadeira, deixando algo em sua palma. Não pode ser o cristal dela. Apenas Baba Yaga ou a morte do hospedeiro atual de Davin podem quebrar o vínculo atual dela. Ele pensou e estava certo. Havia uma etiqueta de madeira conectada a uma chave em sua mão, com o símbolo do dragão de barril na frente e as palavras suíte de lua de mel escritas atrás. Como a maioria das tavernas, o andar térreo hospedava o restaurante, enquanto os andares superiores eram para hóspedes que precisavam de um lugar para passar a noite. Até que nosso vínculo seja restaurado e nossos núcleos sejam sincronizados novamente, não serei capaz de formar um corpo próprio. Ela disse, corando de vergonha. Então pensei que poderíamos usar esse tempo e meu hospedeiro atual para nos reconciliarmos de mais de uma maneira. Espera. Isso é para ser um encontro? Akala perguntou e Davin assentiu em resposta. E você escolheu anéis de cebola mesmo assim? Todo o nervosismo e tensão do momento não conseguiam esconder o cheiro que vinha mesmo de longe. 2 erros não fazem um acerto, mas talvez 2 fedores se cancelem. Ela disse enquanto alimentava com outro pedaço. Dito isso, se você quiser se unir comigo hoje à noite, eu tenho algumas condições próprias. Quais são? Ele perguntou como uma risada. A barba e o cabelo longos precisam desaparecer. Continente de Giera, assentamento de Darmok, posto avançado do Reino Grifon. Após a destruição da Fortaleza Eterna de Taimos, Orpal esperou pacientemente que Lith partisse enquanto planejava seu próximo movimento. Não posso atacar o Sanguessuga enquanto Júnior estiver aqui. Um movimento errado e o guardião protegendo o rato de tapete acabará conosco mesmo como Lith. Ele sabia que não seria páreo. O Rei Morto sabia pelas memórias de Night que ele ainda era fraco comparado aos seus antigos hospedeiros e que ela havia sobrevivido às suas brigas com os guardiões somente porque Baba Yaga sempre vinha em seu socorro. Agora, em vez disso, invocar a Mãe Vermelha significaria assinar sua própria sentença de morte. O problema era que, após a conclusão do portal, reforços e materiais fluíam sem parar da capital do reino e eram frequentemente entregues pelos guardas reais. Orion usava uma armadura real própria e nunca saía do acampamento sozinho, enquanto Kila e Fria nunca saíam. Capítulo 2936 Interesses conflitantes, Parte 2. Uma estava absorta em sua pesquisa médica e a outra sempre vigilante para proteger sua irmã. Conforme a construção de Darmok progredia, matrizes permanentes se juntaram àquelas conjuradas pelo localizador de caminhos. A matriz com pressão do espaço atrapalhou o piscar espiritual e, embora Orpal pudesse superá-lo graças ao Monolith, ele tinha medo da consciência dimensional de Fria. Se eu chegar perto o suficiente para matar a curandeira, a outra pode fazer minha porta dimensional desabar, e nem mesmo Davros pode resistir ao próprio espaço sendo cortado. A menos que o cristal de Night seja pego na fenda, devemos sobreviver, mas o mesmo não pode ser dito de Monolith. Se nossa torre for cortada ao meio, ficaremos presos atrás das linhas inimigas e perderemos uma de nossas armas mais poderosas para sempre. É preciso que um dos muitos magos do acampamento entoie o feitiço de autodestruição e nossa vida acaba. Quero viver para saborear o desespero do Sanguessuga. Não tenho intenção de me sacrificar por um prêmio de consolação. Seus pensamentos fizeram Night suspirar de alívio. Ela não podia ajudá-lo em nada devido ao selo de Baba Yaga, mas isso também significava que ela não poderia proteger Orpal dele mesmo. Conforme o tempo passou e a fortificação de Darmok se aproximava da conclusão, o Rei Morto desistiu da ideia de matar um dos Ernas e partiu para o plano B. Logo, o povo do Império deixaria a segurança do conjunto para procurar a localização de seu próprio posto avançado. Quando isso acontecesse, não haveria ninguém que pudesse ser de Lutia. Não haveria mais nada para selar o poder e a sabedoria de Night.
Quando isso acontecesse, a Black Knight, o Rei de Sun e seus respectivos anfitriões finalmente se encontrariam. Continente de Giera, havia centenas de quilômetros do continente. Orpal, o Reino e o Império não eram as únicas forças ansiosamente esperando que Darmok fosse concluído. Foi brincadeira de criança para Vastor colocar as mãos nos relatórios de Orion sobre o progresso do trabalho de construção e as localizações dos recursos avistados pelos batedores. Graças aos Doloreans, os garimpeiros tiveram facilidade em evitar as hordas de monstros nos arredores do acampamento e em ultrapassá-los quando descobertos. Com a ajuda de Farg, dos mortos-vivos e dos elfos de Medolin, o povo do reino já havia localizado algumas minas de cristal e metal mágico. Ghouls podiam nadar pelo chão com facilidade como um rezar enquanto a visão da alma dos elfos permitia que eles avistassem um geyser de mana com o olhar. Todas as forças em jogo estavam felizes em ajudar em troca de uma parte das futuras operações de mineração. Elfos e mortos-vivos também se ofereceram para cobrir parte dos custos e da força de trabalho. Com Taimos morto e a Maré Negra desaparecida, Medolin estava segura o suficiente para estabelecer rotas para as potenciais minas. Os elfos estavam ansiosos para aprender sobre as novas magias de prospecção e observar ferramentas de mineração modernas, como as lâminas de mana, em ação. Mesmo ao custo de trabalhar de graça. Eles tinham que compensar séculos de conhecimento estagnado e um futuro brilhante pela frente. Foi o momento perfeito para a organização estabelecer as bases de seus assentamentos privados. Os postos avançados do reino e do império ofereceriam o dobro de oportunidades para contrabandear recursos, especialmente porque a competição entre os dois países tornou as medidas de segurança mais frouxas em prol da eficiência. Foi a razão pela qual Kiga trouxe Orun e Abitot para Giera de avião, deixando-os no continente antes de voltar para Garlen. Ambos eram antigos Eldritchs que recentemente receberam um núcleo de monstro capaz de corresponder ao seu poder único e poderiam usar um pouco de prática para se acostumarem com seus novos corpos. No entanto, a verdadeira razão pela qual Vastor os havia mandado embora era que ele não confiava neles o suficiente para incluir os dois híbridos em seu plano principal. O treinamento em Giera e encontrar minas encantadas era apenas uma desculpa para colocar sua utilidade à prova. O verdadeiro objetivo da missão era que Orun e Abitot mostrassem sua lealdade à causa da organização e a capacidade de conter os impulsos gerados pela fusão de um Eldritch implacável com um monstro sanguinário. Se eles perdessem o controle em Garlen, revelariam a presença da organização e arruinariam as relações com o submundo local, reduzindo os lucros do mercado negro até que um novo contato humano fosse encontrado. Se acontecesse em Giera, em vez disso, ninguém se machucaria e Vastor secretamente se livraria dos híbridos recém-nascidos. Ele não tinha necessidade de mais responsabilidades e o poder que ele concedeu aos Eldritchs era perigoso demais para deixá-los correr sem controle. Merda! Nós fomos exilados. Orun suspirou. Ele era o segundo Eldritch mais velho da organização depois de Tezzka e, antes de receberem seus núcleos de monstros, o mais forte. Depois de viver por incontáveis milênios, Orun se tornou arrogante e teimoso, mas ele não teria sobrevivido por tanto tempo se também fosse estúpido. Ele entendeu o verdadeiro propósito da missão e sabia que esta era sua última chance. Não. Você nos fez ser exilados. Abitot rosnou, expondo uma fileira de dentes brancos semelhantes aos de tubarão. Você sempre fala demais em vez de pensar, e sua falta de visão já irritou o mestre muitas vezes. Eu sou apenas um dano colateral. Se ao menos houvesse outro Eldritch que tivesse obtido seu núcleo de monstro ao mesmo tempo que nós, eu teria obtido outro parceiro e não estaria aqui. Orun resmungou, sabendo que suas palavras eram verdadeiras. Ele estava acostumado a trabalhar sozinho e se juntou à organização do mestre apenas pela promessa de promover sua evolução. A mesma ambição que manteve Orun na linha até que ele tivesse seu núcleo de monstro também subiu à sua cabeça depois de recebê-lo. Ele ingenuamente acreditou que, já que não precisava mais do mestre, eles agora eram parceiros iguais.
Pelo menos até Vastor e seus grupos terem lembrado dolorosamente a Ouro no significado do indicativo de chamada mestre. O homem baixo e gordo havia dado aos Eldritch seus novos poderes e ele poderia tirá-los a qualquer momento, junto com suas vidas. Tudo bem, entendi. Ouro levantou as mãos em pedido de desculpas. Já que você é o aluno nota A, qual é o nosso próximo passo? Em circunstâncias normais, Ouro teria ensinado uma lição ao filhote insolente. No entanto, ele não tinha ideia se ainda era mais forte que Abitot. Dependendo do núcleo do monstro, as habilidades de um Eldritch eram amplificadas por diferentes dobras e ainda não havia como dizer qual deles tinha a melhor compatibilidade com as suas. Além disso, ele sabia que se algo acontecesse com ela, o mestre provavelmente suspeitaria de Orun e o mataria, mesmo que ele contasse a melhor história de Mogar, só por segurança. Fácil. Vamos para Minas de Cristal e Metal Mágico perto o suficiente dos postos avançados para que nossos enviados levem os materiais para os portais, mas longe o suficiente para que nossas operações de mineração não sejam descobertas tão cedo. O híbrido Ogro Eldritch respondeu. Além disso, precisamos garantir que não haja nenhuma maré monstruosa, abominação ou cidade perdida que possa mexer com nossos associados humanos em suas proximidades. E se houver? Perguntou Orun. Continua no próximo vídeo.